Ok, vamos lá. Bom, todos aqui acho que devem já conhecer a Renata, né? A Renata de Paula Simeone, é a nossa coordenadora da Unidade Fênix. Desde que nós abrimos a Unidade Fênix, a Renata está conosco na coordenação. Ela tem um histórico de trabalho comigo já, a Renata já trabalhou comigo numa outra escola que eu tinha, a gente já trabalhou juntas em outros momentos, ela já trabalhou como professora, também como coordenadora nessa outra instituição, e quando a gente abriu a Galileu, uma das ideias era que a Renata voltasse com a gente, mas ela estava num outro, gestora em outra instituição, e os caminhos foram se cruzando novamente e a Renata está aqui comigo de novo, né? Então, ela é uma pessoa que eu confio muito e que trabalhou muito tempo já comigo. Então, assim, tudo que a gente conversa, tudo que acontece, tem esse diálogo nosso também, nessa troca de figurinhas aí que a gente faz, pensando sempre nessa infância que essas crianças precisam vivenciar nesse momento, né? Então, a Rê vai trazer para vocês, então, aí um pouquinho desses marcos do desenvolvimento, dessa parte teórica, para depois a gente estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Vocês fiquem à vontade, se precisarem fazer alguma pergunta ao longo da explanação, só erguer a mãozinha aí e pedir que a gente já libera o microfone para vocês falarem, tá bom? Vamos lá, Rê? Vamos lá, Lu. Boa noite a todos, a todas. É sempre muito importante para a gente ter esse encontro com vocês no início do ano, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento das crianças. Esse ano a gente está fazendo de forma virtual de novo, né, Lu? Foi necessário que a gente fizesse assim. Talvez essa seja até uma ferramenta que vai ser, né, sempre utilizada, porque a gente viu que é bem bacana, a gente consegue reunir bastante famílias aí para bater esse papo. Bom, a Lu já me apresentou, acho que já conheço todas as famílias que estão aqui, as famílias sabem, né, desse meu percurso aí na Galileu, e falar sobre o P5 é super, super gostoso para a gente, é sempre muito importante para a gente abrir o ano com as famílias do P5, conversando sobre alguns marcos do desenvolvimento deles, porque a gente entende que esse é o último aninho da educação infantil e que gera em todas as famílias uma certa ansiedade, né? Também um processo de transição, por ser o último aninho na Galileu, então mexe muito com o emocional de todos, mexe com o emocional da família, mexe um pouquinho também com a criança que está vivendo tudo isso lá na escola e se preparando, então, para encerrar um ciclo e aí ingressar no ensino fundamental. E mexe, de fato, com toda a nossa equipe, porque a gente viu esses pequenos, né? A gente viu essas crianças lá na Baby, mesmo os que depois entraram um pouquinho mais velhos na escola, a gente tem acompanhado o percurso dessas crianças, então para a gente também mexe bastante, né, Lu? Porque é um encerramento também de um ciclo, cada criança tem a sua história conosco, cada família, cada criança tem seu percurso aqui na Galileu de uma forma muito especial, então a gente quer realmente que o P5 também seja um ano singular e cheio de experiências, com o máximo de possibilidades que a gente pode oferecer para as crianças, para a gente encerrar, digamos assim, com chave de ouro, né, Lu? Mexe muito com o nosso emocional. Mexe muito, só de falar sobre o assunto, só da gente começar a falar de formatura, encerramento, assim, a Lu já chora litros, tá? Então, não estranhe se agora, na nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, a gente já comece emocionadas, né, Lu? Porque Sim. mexe mesmo bastante com a gente. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os marcos de desenvolvimento dessas crianças do P5. Deixa eu passar aqui um pouquinho o slide. Tem algumas características que eu vou falar para vocês agora, que eu acho importante a gente contextualizar, antes da gente falar também dos processos de desenvolvimento das habilidades leitoras e escritoras dessa criança, que fica muito mais intenso, né? E algumas habilidades se consolidam mesmo na educação infantil, antes dessas crianças ingressarem no ensino fundamental, no primeiro aninho do ensino fundamental. É importante a gente contextualizar, a gente
fazer esse exercício de parar e olhar para as nossas crianças do P5, quem é essa criança, é o mesmo exercício que a gente faz todos os anos também com as professoras, quem é essa criança, que habilidades ela já traz consigo, que percurso ela já fez na educação infantil, que potencialidades essa criança tem, o que se espera para essa fase em que ela está. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer agora, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre aquilo que acho que todas as famílias ficam mesmo curiosas de saber, como que vai ser esse processo de desenvolvimento da leitura e da escrita dessa criança na educação infantil, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dessa fase, então. Então, essa criança, para essa idade, de 5 a 6 anos, a gente já espera que ela tenha o seu desenvolvimento psicomotor completo. Então, essa criança já faz movimentos, já tem bastante habilidades motoras e faz muitos movimentos complexos já. E já se espera que ela tenha um controle do próprio corpo. Por isso que agora, no P5, a gente consegue trabalhar muito mais essas habilidades leitoras e escritoras, porque ela já aprimorou isso, porque ela já desenvolveu isso, né? Então, a Galileu, ela sempre teve essa preocupação de respeitar bastante cada fase, cada etapa na qual a criança vai passar, com muito cuidado para não pular nenhuma fase, justamente porque essa criança vai passar por estímulos e ela vai entrar dentro de um... ela vai estar dentro de um processo de pré-alfabetização na educação infantil, e ela vai também ter várias habilidades desenvolvidas que vão assegurar, que vão prepará-la para o ensino fundamental no primeiro aninho, tá? Então, assim, a gente tem esse cuidado de primeiro desenvolver algumas habilidades em relação o reconhecimento que ela tem do próprio corpo, de como esse corpo habita o espaço em que ela está, dela ter esse controle corporal, dela desenvolver a coordenação motora ampla, então ela corre, ela salta, ela se movimenta muito, para depois disso ela começar também a desenvolver algumas habilidades motoras finas, que são pré-requisitos também para esse processo de pré-alfabetização. Então, visto isso, que essa criança de 5 a 6 anos já tem esse desenvolvimento psicomotor completo, é importante a gente ressaltar que não acaba aí essa possibilidade dela de brincar, de se movimentar bastante, de explorar tudo o que está ao redor dela. Isso continua, isso é importante, é essencial, na verdade, que aconteça. Então, todos os estímulos que serão dados para essa criança nesse aninho do P5 também vão ser abordados de forma muito lúdica, de acordo com o desenvolvimento deles, de acordo com esse respeito que a gente tem com a infância, tá? Então, são crianças que precisam explorar materiais, são crianças que têm muita energia, são crianças que têm muita curiosidade, então tudo isso ainda continua nesse processo. Dentro desse desenvolvimento físico, psicomotor, essa criança de 5 a 6 anos, ela já começa, por exemplo, a definir a sua preferência manual, então ela já começa a utilizar mais a mão esquerda ou mais a mão direita quando ela quer pegar no lápis, quando ela vai fazer uso de um riscador, por exemplo. Tá? Então, nessa fase, ela já tem isso definido. Sobre o desenvolvimento físico também, essa criança é capaz já de fazer uma refeição, de manusear os talheres, de vestir a própria roupa, de escovar dentes e cabelos sem ajuda, tá? Ela já começa a cuidar da sua higiene com autonomia, ela já começa a realizar, algumas já fazem, algumas estão em processo de realizar a autohigiene quando vai ao banheiro, tá? Então, eles já têm coordenação motora, inclusive, para fazer a própria autohigiene. Outro marco de desenvolvimento
é a questão dos dentinhos, né? Os dentes de leite caem e os dentes permanentes começam a nascer. Então, esse é um grande marco do desenvolvimento do P5, das crianças do P5, e que também fazem parte do nosso currículo na Galileu. Porque acho que depois um pouquinho a Lu vai falar um pouquinho sobre as nossas intenções também sobre o encerramento do P5, tudo. E aí, um dos pontos que a gente trabalha com as crianças esse ano é justamente essa questão da queda dos dentinhos de leite. Vocês já devem ter percebido que é um acontecimento super bacana para eles, que traz assim, uma alegria imensa. Eles chegam na escola mostrando para a gente que o dente está mole, né? E a gente vai acompanhando esse dente mole, e daí é uma grande festa quando esse dente cai, né? Eles mandam fotos para a gente, eles falam para a mamãe e para o papai mandar vídeo, mandar foto, mostrando a janelinha e o dentinho que caiu. No dia seguinte, eles chegam contando para todos os amigos, né? Eles chegam falando para todos os amigos que que tem janelinha nova, é quase que um troféu para eles esse dente, né? Então, na Galileu, a gente aproveita esse grande marco do desenvolvimento para falar com eles sobre finais de ciclos. Porque toda essa ansiedade que nós, famílias, educadores, temos, né, ao vê-los no P5, encerrando a educação infantil, indo já para o ingresso no primeiro ano, acaba passando para as crianças também. Elas começam a compreender esse contexto. E aí, uma ótima oportunidade que nós, educadores, encontramos de falar para eles sobre finais de ciclos e sobre o processo de transição e a chegada de uma nova fase na nossa vida foi por meio do dentinho de leite mesmo, né? Que é o troféu que a gente costuma falar. Então, a gente vai mostrar para eles a importância desses ciclos e, por meio de vários aspectos, a gente vai trabalhar essa questão do dentinho. A gente vai falar sobre a função da dentição humana, a função da dentição em animais e os vários tipos de dentição de cada animal, do ser humano, qual que é a diferença de uma arcada dentária de um adulto e de uma criança, qual que é a influência da mastigação e do dente no processo digestivo. Justamente nessa época também a gente fala sobre alimentação saudável, porque vocês vão perceber também que essas crianças começam a ficar mais seletivas em relação a alimentos. Tem alimentos que eles sempre comeram e agora, nessa fase, eles começam a falar que não gostam mais, sempre comeram, mas agora eles não gostam mais. Então, tudo isso vai acontecendo de mudança no corpo deles, nas preferências deles, e nós vamos acompanhando e falando para eles, dando informações e orientações sobre todas essas mudanças que eles mesmos estão vendo e estão percebendo neles, né? Partindo das mudanças nele, depois para eles compreenderem também todas as mudanças que vão acontecer no seu entorno, tá? Por volta dos 5 anos, a criança é capaz de praticar esportes, de aprender técnicas de artes, já é capaz de aprender instrumentos musicais, ela já anda de bicicleta, possivelmente já sem as rodinhas de apoio, tudo que possibilite ela se movimentar. Com 6 anos, os desenhos delas já são mais elaborados e com formas definidas. Então, atenção, porque isso daqui também é um grande marco, isso daqui para a gente é um grande também caminho para a estimulação dessa criança em relação à linguagem escrita. Em relação ao desenvolvimento social, se elas forem antecipadamente orientadas, com 5 anos elas já sabem como agir nas mais diversas situações, inclusive nos conflitos diários, cotidianos. Elas sabem que no meio em que elas estão inseridas existem regras e elas precisam cooperar com seus pares ou com os adultos para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Ela já entende que a ação dela reverbera
na vida de outras pessoas, né? Então, isso é um conhecimento que ela passa a ter de sociedade, de interação social. Os professores, os amigos, os colegas se tornam grandes influências sociais importantes. Então, é muito comum que, às vezes, as crianças, por exemplo, não comem de jeito nenhum salada em casa, mas ela almoça na escola e ela come tudo. Ela come arroz, feijão, os vegetais refogados, a salada e a sobremesa, que é uma fruta, né? Por quê? Porque ele começa a entender outros comportamentos, outros costumes, outras culturas, porque ele está inserido num cotidiano diverso, diversificado. E aí isso chama a atenção dessa criança e por isso que as outras pessoas do convívio dela se tornam grandes influências, né? Alguns comportamentos são super positivos e a criança vai copiar, vai entender que vai ser legal para ela também. Alguns comportamentos não tão positivos ou até mesmo inadequados também vão ser copiados por elas, e aí a gente vai sempre conversar, tanto em casa quanto na escola, a gente vai sempre conversar e mostrar os dois lados para a criança entender aquilo que é esperado para ela e aquilo que já não é adequado, que se espera que não aconteça, tá? Nessa fase, há o início do afastamento da criança dessa dominância familiar, então os pequenos já começam a trazer os novos pode ou não pode de diferentes realidades dos amigos, dos colegas da escola, dos parquinhos, de outros meios sociais que vocês têm com as crianças. Portanto, os momentos de conversa possibilitam sempre rever, ceder, compreender algumas regras sociais, né? E isso é muito de acordo com cada família, com os costumes e crenças de cada família, para essa criança, então, entender as diferentes formas de viver no mundo, né? E dela entender que ela, a família dela, tem os seus costumes, as suas crenças, e que outras famílias têm costumes diferentes, crenças diferentes. Ela brinca de forma mais autônoma, sem a necessidade de uma constante supervisão. Ela pode demonstrar interesse em conversar durante as refeições. Então, isso é muito comum também, né? Tem mamãe que sempre me fala, eu pergunto o que aconteceu na escola, né? A criança já sai, entra no carro, eu pergunto o que aconteceu na escola, não me conta nada, Rê, me conta como que foi, me conta, me manda foto, me conta aí como que tem sido a semana. E aí a gente percebe que não são os momentos em que a gente pergunta que eles sentem vontade de conversar. Então, esse interesse em conversar normalmente vai surgir em situações mais espontâneas, né? E aí, normalmente, é durante as refeições. Por isso também a importância das refeições. Às vezes não dá para ser todas as refeições do dia, né? Mas algumas da semana ou algumas refeições do dia serem em família justamente para possibilitar a criança a ter esse espaço aberto, né? Onde o foco não seria o falar sobre a escola, mas como é o contexto em que ele está inserido, normalmente o que vai sair dessa conversa, das histórias que ele conta, das dúvidas que surgem, das curiosidades que surgem, vão sair desse contexto que ele está mais lá, que ele está todos os dias da semana, que é a escola, né? Em relação ao desenvolvimento cognitivo, essa criança de 5 a 6 anos, ela já consegue seguir instruções e ela aceita a supervisão, né? Muitas vezes essa criança consegue, inclusive, seguir instruções coletivas, que é também uma grande habilidade que vai ser necessária para o ingresso do ensino fundamental. Então, percebam que essa criança já está se transformando, né? Ela já está passando por um processo de transformação também para essa chegada de uma nova fase, de uma nova etapa da vida dela. Então, ela já conhece cores, ela já reconhece números, as formas geométricas, ela normalmente é capaz de memorizar histórias e ela consegue repetir essas histórias contando oralmente, do jeitinho dela, mas conta, né? Consegue agrupar, ordenar objetos de acordo com o tamanho,
Então, do menor para o maior, ou a ordem decrescente também, né? Começa a entender os conceitos de antes, de depois, e de tempo, como hoje, ontem, amanhã, semana que vem. Então, até então, com as crianças menores de 5 anos, normalmente quando a gente vai falar sobre o antes, o depois, ou da noções de tempo para ela, a gente usa alguns marcos da rotina. Então, a gente fala, ó, vai chegar a hora da mamãe vir buscar depois da fruta. Nós vamos no parque, sim, nós vamos depois que a gente tomar lanche. Então, a gente vai falando os momentos da rotina para ela ter essa noção de tempo. Já nessa idade do P5, a gente já estimulando isso nos outros anos, a gente começa a perceber que eles também começam a entender isso, esses conceitos de antes, depois, o que é amanhã, o que foi ontem, né? O futuro, o presente e o passado. Eles já começam a ter essas noções. Tanto é que lá na escola também, todos os dias eles fazem um acompanhamento do calendário. Até vocês enviaram na lista de material um adesivo que foi um recurso super legal que a gente achou. Antes a gente fazia o preenchimento à caneta. Hoje as crianças colam adesivinhos nos dias que elas, né, de segunda a sexta, elas vão acompanhando os dias da semana e vão colando os adesivinhos. Essa estratégia do calendário, ela é feita lá desde o C3, né? Acontece no C3, acontece no P4, então chega no P5, eles sabem que terça é depois de segunda-feira, eles sabem que sábado e domingo não é dia de escola, é dia de ficar com a família, eles sabem que sexta é o último diazinho da semana e que agora eles vão se reencontrar só depois de 2 dias, né? Então, tudo isso vai dando essa noção temporal para eles também. Eles conseguem entender e criar as próprias regras, e por volta dos 6 anos, sabe os dias da semana, consegue distinguir dia e noite e estações do ano. No desenvolvimento emocional, a gente está falando de todas essas características da criança e é extremamente importante a gente pensar também no emocional dessa criança, né? Então, com o surgimento de novos socializadores, que seria a escola, o parque, os grupos de esporte para as crianças que fazem, a criança vai deixando de lado essa fantasia, alguns tipos de brinquedos, para viver tarefas reais na direção de competências acadêmicas e sociais, tá? Então, esse é um grande salto também. Agora, no início do ano, diria até no primeiro semestre, não tanto. Isso não fica tão visível agora, nesse semestre. Mas para o segundo semestre, a gente já percebe esse salto e essa diferença deles em relação ao imaginário, eles já conseguem distinguir muito mais essa questão da fantasia. Tanto é que vocês, se ainda não foram, vão ser surpreendidos como: Papai Noel existe mesmo? Como que existe, mamãe? Mas por onde que ele entra? Mas, mãe, coelhinho da Páscoa. Eu tô achando que esse coelhinho da Páscoa aí é a mamãe e o papai que traz o ovo. Então, eles vão vir com esses questionamentos. Alguns já podem até apresentar essas perguntas, e outros possivelmente vão falar aí dentro dos próximos meses. Principalmente a questão do Papai Noel. A fada do dente ainda está muito em evidência. Então, a fada do dente ainda é a fada do dente. Ninguém vai desconfiar dela ainda, porque agora é o momento dela chegar, pegar o dentinho e deixar a moeda, né? Que culturalmente aqui no Brasil é assim que a gente brinca com a questão do dentinho, de cuidado, o dentinho tá impecável para a fada buscar e deixar lá o presentinho, né? Mas o Papai Noel, vocês vão perceber que eles já vão questionar sim. Está se tornando cada vez mais independente e os pais podem, e a gente até costuma dizer que devem incentivar os comportamentos de exploração e experimentação do mundo, inclusive essas crianças tomarem as suas próprias decisões, né? Então, às vezes tem mamãe que pede ajuda para a gente assim, eu não sei o que eu faço, porque tudo que eu falo para ele fazer, ele não quer fazer.
Então, assim, é uma briga para tomar banho, é uma briga para escovar o dente, é uma briga para guardar o brinquedo, porque eles estão muito mais críticos do que quando eles eram menores. Agora eles têm argumentos até, eles falam que eles não querem, eles têm que ter argumentos. Então, às vezes, o que a gente orienta é que tem outros caminhos para a gente conseguir chegar no mesmo objetivo com essa criança, o que a gente faz na escola também. Então, se ele toma uma decisão, por exemplo, de não tomar banho naquele horário que foi combinado que era tomar banho, quais são as consequências dessa decisão, né? Deixaremos talvez ele tomar essa decisão por um dia e perceber as consequências do quanto que é incômodo não estar limpinho, não dormir de banho tomado, né? Então, trazer essas reflexões para que eles também tenham, nessa tomada de decisão, as devidas orientações e ali também postas para eles algumas consequências dessas decisões, porque é isso que vai fazer a diferença nesse processo de tomada de decisão, é eles saberem que vai ter consequências e quais serão, tá? Devido à sua grande autonomia e maior independência, pode se sentir envergonhada facilmente e ou apresentar alguns medos. Então, justamente por já se sentirem potentes, justamente por se sentirem capazes de, né, de fazer alguma coisa que até então eles não conseguiam, por exemplo, vem com toda essa responsabilidade, essa autonomia, alguns medos também. Então, é comum que aconteça nessa fase o medo do escuro, né? Isso provavelmente, para as crianças que ainda não tinham medo do escuro, pode ter aparecido já no ano passado, né? Um pouquinho antes dos 5 anos. Medo de trovão, medo de cachorro, tá? Porque ele está nessa transição de entender até onde que ele consegue sozinho, e aí ele vê que ele faz coisas sozinhos que sem auxílio da mamãe e do papai, e esse misto e essa insegurança ainda, porque tem coisas que ele vai precisar da mamãe e do papai. E aí, por isso, então, o aflorar de alguns medos, justamente para ele ir sabendo lidar com todos esses sentimentos, essas emoções. Se essa criança estiver triste, cansada, com raiva, né, de forma frequente, se estiver acontecendo algumas situações que com frequência ela tem esses sentimentos, ela também começa a apresentar alguns comportamentos como roer unha, não tirar o dedo do nariz, mas não é porque está tirando sujeirinha, é o tempo todo cutucando, se incomodando com o nariz. Então tem o fungar, o piscar rapidamente os olhos, né? Ou desenvolve outras manias que são muito diversas, assim, diversificadas. Essas seriam as que a gente lembra que são mais comuns. Tudo isso tem a ver com essa questão de autorregulação, tudo isso tem a ver com esse grande marco no desenvolvimento da autonomia que eu acabei de falar, deles conseguirem já fazer algumas coisas sozinhos e ter esse misto de, opa, eu consigo ou não consigo? Eu agora consigo fazer sozinho, mas tem hora que eu consigo, que eu preciso de ajuda da mamãe e do papai, né? Então, tudo isso vai trazendo um reflexo no corpo mesmo, né? Que é um reflexo do emocional da criança, desse turbilhão de emoções e de descobertas que ela está fazendo sobre si mesma. Aumenta sua sensibilidade em relação às necessidades e sentimentos dos outros, eles ficam muito mais solidários, eles compreendem, por exemplo, as campanhas que a gente faz na escola, de campanha do agasalho, campanha do brinquedo, normalmente são as crianças maiores que são as mais engajadas. Tem a ver também com o fato dela estar menos egocêntrica, porque os pequenos são muito egocêntricos, é tudo para eles, é meu, a tia é minha, o brinquedo é meu, a cadeira é minha. Tem a ver, mas também tem a ver com essa característica dessa criança maior, que já está tendo muitos estímulos para ela desenvolver empatia, né, entre outras características também, mas justamente porque ela começa a aumentar a sua sensibilidade em relação às necessidades e sentimentos dos outros. Então, eles ficam muito solidários entre eles. Às vezes, uma criança do grupo
está chorando porque aconteceu algum conflito, ou ela está com saudade da mamãe ou do papai. Normalmente, eles já vão lá, tem um comportamento de ir lá, conversar. As professoras estão aqui, elas sabem que é assim. E a professora acolhe, mas as próprias crianças vão lá, acolhem. Tem criança que para de brincar para ir ver porque o amigo está chorando. E tudo isso é muito importante da gente validar como um comportamento super adequado, como algo esperado mesmo que ela faça, né? Em relação a ela ser generosa, solidária com os outros. Preocupa-se em agradar os adultos. Essa preocupação muitas vezes poderá fazer com que a criança escolha, às vezes, culpar o outro ou até mesmo esconder comportamentos reprováveis. Isso é um sinal de que a criança está mentindo? Não. Isso é sinal de que a criança está com problemas em relação à moralidade? Não. Não tem a ver com isso, tá? Isso aqui tem a ver com inteligência, a gente fala assim, né? São crianças criando estratégias para conseguir resolver os seus conflitos, os seus problemas, tá? Como ela tem muito essa preocupação com o que o outro vai pensar, principalmente o adulto, que daí quem são os adultos do convívio dessa criança? A professora, o pai, a mãe, os avós, né? E o cuidador. Então, na verdade, o que se espera é que a gente acolha isso, que a gente tenha essa preocupação de validar o comportamento que é legal e o comportamento que não é legal, e orientar. É só isso, é simples assim. Então, isso vai acontecer e não é sinal, não precisa se preocupar, porque, na verdade, isso é normal que a criança faça sem nenhuma intenção de prejudicar ninguém, tá? Comportamento opositor quando está em situações de difícil autorregulação. Então, criança está com dificuldade para lidar com alguma situação na escola, alguma situação dentro de casa, alguma situação lá no balé, alguma situação lá no time de futebol, provavelmente ela vai se opor aí a frequentar. Por quê? Porque incomoda ela ter que lidar com algumas situações difíceis, né? Se nós adultos temos essas dificuldades, também temos que ser encorajados, alguém tem que vir nos acolher para a gente conseguir ter um comportamento de enfrentamento da situação. Imagina uma criança de 5 a 6 anos, né? Então, ela começa também a criar estratégias. E não se preocupe assim, ai, nossa, mas ela está mentindo, ela está falando uma coisa que não é verdade só para não ir para a escola. Isso não significa que a criança está com esse comportamento e vai se tornar uma pessoa mentirosa. Não, isso não acontece. Na verdade, não acontece porque daí ela vai passar por orientações dos adultos que fazem parte da educação dela. Mas é uma forma, uma estratégia que a criança encontra para ela não ter que lidar com situações difíceis, tá? Tudo isso é importante da gente falar, porque isso também pode acontecer nesse processo de desenvolvimento das linguagens, por exemplo, né? Então, uma criança que estiver, de alguma forma, encontrando uma dificuldade também naquilo que está acontecendo na escola, pode trazer esse comportamento opositor. Ah, eu não quero fazer essa atividade. Ah, mãe, eu não quero fazer essa tarefa. Ah, mãe, eu não quero ir para a escola. Então, isso tem que ser encarado como um sinal para a gente conversar, né? Nós, escola, e vocês, família, conversarmos e entendermos o que está acontecendo. Por que será que essa criança não quer fazer a tarefa? O que acontece? O que a gente observa na escola que pode ajudar em casa? E vice-versa, o que vocês observam em casa que pode nos ajudar na escola também, né? E aí chegamos nessa parte, nesse ponto, então, sobre o desenvolvimento da linguagem. Essa criança, ela já tem um bom vocabulário. Normalmente, nessa idade, o vocabulário dessa criança é composto por cerca de 9.000 palavras, e ela já está entrando numa fase propícia para a alfabetização. Lembra que a gente falou, então, sobre essa nossa preocupação de nunca queimar etapas, de nunca pular fase? Por isso que agora, no P5, a gente intensifica esses estímulos em relação à linguagem oral e escrita, porque ela começa agora com esse repertório de palavras que ela ouve, de frases que ela formula,
todas as outras habilidades que foram estimuladas até então são pré-requisitos para esse momento aqui, que é da alfabetização, tá? E o processo de alfabetização, ele não acontece no primeiro ano, não. Ele acontece durante todas as séries iniciais. Então, existem objetivos, por exemplo, uma criança ler e escrever fluentemente, isso é esperado que a criança faça até o terceiro, nós estamos falando aqui de P5 ainda, de crianças de 5 a 6 anos, e pensa, esse processo ainda vai até terceiro ano, é o que se espera, tá? Até o terceiro ano. É capaz de falar fluentemente, utilizando corretamente o plural, os tempos verbais, os pronomes, e por volta dos 6 anos tem a capacidade de ler e escrever e começam a usar a escrita para se expressar. Então, é nesse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que estão as nossas crianças e como que a gente estuda, como que a gente planeja situações de estimulação para que essa criança vá passando de fases. Até aqui tudo certo? Posso tocar, Lu? Será que tem alguém que quer já fazer alguma pergunta? Não sei como que está o chat aí. Posso tocar? E aí? O que você acha? Não tem nenhuma pergunta, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta agora sobre esses processos do desenvolvimento, podem fazer. Daí a gente vai entrar nessas fases da escrita. Uhum. Beleza. Enquanto não aparece pergunta isso, deixa eu só então agora falar sobre isso daqui. Isso daqui não é um ranqueamento. Aqui eu vou mostrar para vocês as fases nas quais as crianças passam. A maioria das crianças passa por todas essas fases. Algumas passam por algumas fases e já pulam para uma outra fase, tá? Depende muito do desenvolvimento de cada criança. Cada criança tem o seu ritmo, cada criança é singular e a gente não costuma comparar as crianças umas com as outras, porque a gente entende que cada uma tem, né, suas potencialidades e o seu próprio desenvolvimento. Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês são as fases de hipóteses de escrita da criança, que é lindo de ver, que é lindo, que tem dia que a gente chora de ver, chora de emoção, tá? A gente chora de emoção de ver, porque é muito, muito bonito de ver a evolução deles nessa parte de escrita também. Que a gente sabe também que é uma ânsia que as famílias têm. Será que meu filho vai aprender a ler e escrever? Então, a gente sabe que é uma fase bem marcante na vida aí das crianças e de todas as famílias. Bom, acho que não apareceu nenhuma pergunta, então eu vou tocar, tá? Vou mostrar aqui para vocês as fases de desenvolvimento. Bom, as crianças pequenas, elas começam a entender que tudo que a gente fala pode ser escrito. Por que elas entendem isso? Por exemplo, aqui na Galileu, no C3, a gente apresenta um sistema alfabético, a gente apresenta as letras do alfabeto para as crianças, no C3, e aí a gente começa pelo nome dela, porque a gente quer mostrar que o alfabeto nada mais é do que um conjunto de símbolos que servem para a gente poder escrever, para a gente poder representar graficamente o nome das coisas. Então, tudo que a gente fala pode ser representado por letras. E a criança do C3, ela começa a entender isso quando ela vê o nome dela escrito e ela começa a perceber que o nome dela é formado por vários símbolos. Depois ela percebe que alguns símbolos são iguais ao nome do amiguinho, ao nome da mamãe, ao nome do papai. E aí ela começa a entender, primeiro ela vê isso como um conjunto de desenhos. Esses símbolos são desenhos para essa criança, não são letras. Então, não tem valor sonoro, ela ainda não consegue usar as letras para realmente escrever formalmente, escrever corretamente, digamos assim. Então, são desenhos. Então, o primeiro passo da criança na Galileu é entender isso, que tudo que a gente fala
pode ser escrito. A gente pode fazer uma marca gráfica para escrever, para representar, tá? Então, essa daqui é uma fase que a gente chama de pré-silábico. Então, a criança, ela percebe que a escrita representa o que é falado, e geralmente as suas reproduções são feitas através de rabiscos e desenhos, pois ainda não consegue relacionar as letras. Esse aqui é um exemplo clássico, e aqui é um exemplo lá da nossa escola mesmo, um material que a gente faz sempre, durante todo o ano. Isso daqui são crianças, duas são de P4 do ano passado, e uma também foi numa fase de P5, início do ano, tá? Então, essas sondagens são feitas corriqueiramente durante o ano, para a gente ir acompanhando em que fase de hipótese de escrita que a criança está, para a gente saber quais são os estímulos que nós temos que planejar para essa criança mudando de fase até chegar na fase alfabética, tá? Então, aqui, o que a gente vê? O que a gente pode ver aqui? Dá para ver meu cursor, assim, quando eu passo em cima? Dá para ver? Dá, né? Então, tá. O que a gente vê aqui? Um monte de letras, né? Então, aqui, eu tomei um cuidado aqui só de preservar o nome das crianças, mas aqui, por exemplo, nessa primeira sondagem que eu fiz, e aí só para explicar para vocês como que a gente faz a sondagem. Esse gabarito aqui em cima, ele fica dobrado, e a criança não tem acesso, tá? Só nós que sabemos o conjunto semântico aqui, o conjunto de palavras que a gente usa para fazer a sondagem. Essa sondagem, ela é feita sempre com uma palavra polissílaba, uma palavra trissílaba, uma dissílaba, deixa eu dar uma admite aqui, uma monossílaba e uma frase. Então, aqui nessa sondagem de uma criança que está na fase pré-silábica, a gente olha e a gente percebe, o que a gente percebe aqui? Que ela usou basicamente as letras do próprio nome, porque são as letras que fazem sentido para ela, são as letras que ela mais tem familiaridade, que ela conhece, que ela tem dominância já, tá? Que no P4 eles escrevem o nome, no P5 eles escrevem nome e sobrenome, inclusive. E aí aqui alguns desenhos, algumas letras, olha essa letra E, algumas letras que ainda se confundem com desenhos, né? Algumas letras que ainda não têm formas de letras, mas que se parecem com letras. O que a gente analisa quando a gente vê isso? A gente olha para isso e fala, olha quanta coisa que essa criança já sabe. Essa criança já sabe escrever dentro de um espaço, os espaços são todos iguais para ela não ter distinção de número de letras, tá? A gente tenta ser o menos influenciável possível aqui na hipótese de escrita da criança. Então, ela já sabe escrever na linha, ela já sabe, provavelmente, eu me lembro dessa criança, ela sabe a pega correta do lápis, então ela já escreve com uma boa apreensão do lápis, então, respeita os limites do espaço, ela sabe as letras do nome, aqui em cima não aparece, mas ela escreveu o nome dela depois, né? Então, eu vou fazendo aqui, ditando para as crianças as palavras, e elas vão fazendo hipóteses de escrita espontânea, o que a gente chama. Essa outra criança aqui, ela usou aleatoriamente, vejam que ela usou letras que fazem parte também do nome, de letras de nomes dos amiguinhos da turma, e aqui ela colocou, independente da palavra ser de sílaba, monossílaba, polissílaba, ela usou aqui uma quantidade de letras, mas é isso, vejam que ela já sabe que são letras, ela nem coloca desenhos e ela nem coloca números aqui, né? Porque tem uma fase anterior ainda que as crianças misturam todos os símbolos que elas conhecem, elas colocam lá. Então, essa criança já mostra aqui na fase pré-silábica que ela sabe distinguir, por exemplo, números de letras. Agora, olha aqui, uma outra fase do pré-silábico. Não tem valor sonoro, ele coloca que as letras ainda
sem fazer sentido para nós que somos letrados, né? Mas percebam que quando tem a frase o menino usou a pá, o que ele faz de diferente das outras palavras? Ele aumenta o número de letras, então ele já começa a compreender e já começa a associar que o que a gente fala, o que ele escuta, também tem a ver com o número de letras, tá? Nessa fase aqui também é muito comum eles escreverem formiga com 2, 3 letras só. E quando a gente fala uma outra palavra, por exemplo, elefante, eles colocam um monte de letras, porque eles estão nessa transição ainda, e eles entendem que, na verdade, o número de letras tem a ver com o número do ser, né? Então, formiga é pequeno, então só vão 2 ou 3 letrinhas, e elefante é um animal muito grande, então ele representa com mais letras. Tá, peraí, que eu não estou conseguindo passar. Aí. Depois dessa fase, a criança chega numa fase que a gente chama de silábica. O que é a fase silábica? A criança passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. Então, para ela, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja correto em relação à nossa língua portuguesa. E outra característica é que cada sílaba possui uma letra. Então, aqui, olha, várias formas, várias hipóteses sobre a palavra cavalo. E a gente pede para a criança apontar o que ela escreveu. Então, ela põe o dedinho e ela lê para a gente. Cavalo. Aqui é uma outra hipótese. Cavalo. Aqui, ó, sapo. Né? Então, para cada sílaba, uma letrinha. Deixa eu tentar passar. Então, aqui são 2 crianças nossas que estão na fase silábica, né? Então, aqui, ó, a palavra dinossauro. Aí depois era tucano, gato. Nesse caso, cada letra para essa criança representa um pedacinho da palavra. Só que essa criança aqui, ela ainda está, que a gente chama de sem valor sonoro. E aí, aqui, ela já faz a mesma associação da criança ali que eu mostrei atrás. Quando eu falo o gato dormiu na sala, ela coloca mais letras e ela preenche até o final o espaço. Essa outra criança aqui, ó, ele escreveu furadeira. Então, aqui ele já está silábico com valor sonoro. Percebem que os sons dessas letras são bem, representam bem o som correto da palavra? É que aqui ele colocou um O, poderia ser um U, mas é uma hipótese espontânea dele. Então, ele colocou furadeira. Ele coloca o dedinho lendo e mostrando para a gente o que ele escreveu. Martelo. Ó, aqui dá para ver certinho. A, E, O. Por que a gente está mostrando isso também para vocês? Por que a gente está compartilhando isso com vocês? Porque, às vezes, ao pegar isso daqui, a primeira coisa que vem na cabeça da família é: meu filho não sabe escrever nada. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com ele? Porque ele não sabe escrever, né? Porque o filho da minha prima já está escrevendo. Só que aqui, na verdade, a criança já tem muitos saberes. Ele já começa a compreender o som, o fonema de cada letra, né? E é normal que aconteça dele estar nessa fase que a gente chama de silábico, que cada sílaba é uma letrinha. É muito comum que isso aconteça e é próprio dessa fase. E é importante que a gente acolha essa fase e que a gente faça essa sondagem na escola, justamente porque daí o que a gente vai planejar com eles tem a ver com a fase em que ele está, né? Os estímulos, as atividades, o que a gente vai escolher de material didático, o que a gente vai fazer de brincadeira, o que a gente vai fazer com aquele alfabeto móvel que vocês compraram na lista lá e está ali para as crianças usarem, tudo também que a gente planeja está também se baseando nessa sondagem que a gente faz.
no nível silábico alfabético. É uma transição, ó. É uma criança que está silábica, que já está com valor sonoro, que já está compreendendo um pouquinho mais sobre os fonemas, já consegue reconhecer essas letras e os sons que elas fazem, já consegue juntar e perceber que juntas elas fazem o sonzinho que se espera para escrever aquela palavra. Então, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra intercalada com sílabas maiores. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem das sondagens que a gente faz lá na escola. Olha aqui, a criança escreveu dinossauro. Então, ainda não é uma criança alfabética, ela ainda não está escrevendo corretamente, digamos assim, né? Ela está formulando hipóteses para se chegar à grafia correta. Aí aqui, ó, tucano. O tucano a gente escolhe de propósito, porque eles entram num conflito cognitivo. Quando a gente fala can, eles ficam assim, tucan, can, can. Tia, eu não sei fazer can. Eu sei fazer K. Eu sei fazer A. Tia, eu sei fazer can. Então, por isso que a gente vai justamente para ir vendo como que essas crianças pensam, como que elas aprendem, né, o que elas dizem para a gente que nos dá indícios de como elas aprendem, como elas pensam. Aqui já escreveu uma palavra que a gente considera mais simples, ela já escreveu uma palavra de sílaba, ela já escreveu gato. Então, ela está nessa transição, ela está quase alfabética. Aqui, essa criança, eu achei muito legal. Ele falou assim, eu não sei escrever cão, tia. Eu posso escrever as palavras que eu sei? E é lógico que a gente vai falar, sim, pode escrever. Então, ele escreveu bola e ele escreveu Laura. Laura é uma pessoa importante, é uma tia dele. Então, ele falou, eu já sei escrever o nome da minha tia Laura. Então, ele escreveu aqui. E aí, aqui, ó, a frase, o gato dormiu, aqui, ó, o gato dormiu na sala. Olha outra hipótese aqui. Furadeira, martelo, muito próximo já, né, do que a gente considera correto. Chave, isso aqui foi muito difícil para ele, porque na chave ele queria saber se era com J, se era com X, se eram com outras hipóteses que ele foi falando. Daí ele colocou aqui também a pá está escrita corretamente, e aí a frase, né? O menino usou a pá. Outra hipótese aqui, ó. Furadeira, martelo, chave, pá, chave, né? Pá. E aqui a frase, o menino usou a pá. Quase que a gente já consegue ver total semelhança mesmo com a escrita correta, né? E uma fase também, não seria uma última fase, mas uma fase que se espera para essa criança já no ensino fundamental, mas que tem sido muito frequente também que as crianças do P5 já saiam, né, Lu? Na nossa escola, as crianças têm recebido também muitos estímulos em casa, elas têm acesso à literatura, têm acesso a muitos portadores de texto, no trabalho home office, os pais levaram seus materiais, seus livros, enfim, seus instrumentos de trabalho, e isso tudo só amplia a linguagem da criança. Então, a gente tem percebido que as nossas crianças, com todo esse estímulo na escola, com esse material didático que a gente também prepara, com essa quantidade de portadores de texto que a gente tem oferecido para as crianças, em conjunto com esses estímulos da realidade dela, lá no contexto familiar, tem feito com que várias crianças do P5 saiam nesse nível aqui, que seria o nível alfabético, tá? Então, a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra.
ela passa, então, a perceber o valor das letras e entender essa questão da sistematização das sílabas. Então, ela começa já a escrever de uma forma muito mais próxima do correto. Por que essa não é a última fase? Porque depois disso, ela ainda vai passar para o alfabético ortográfico, né? Que daí é quando ela vai compreender alguns conhecimentos, alguns saberes ela vai ter sobre ortografia. Agora, nessa fase, nem se espera que essa criança saiba as regras ortográficas, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, as crianças já escrevendo. Todas essas aqui, não, todas não. Tem também sondagem aqui de P4, mas a maioria são crianças do P5. Dinossauro. Vejam aqui a ortografia que eu falei, tá? Com um S só, mas totalmente estruturada a palavra e muito próxima da forma correta de escrever. Tucano, gato, cão, e o gato dormiu na sala. Aqui, ó, furadeira, né? Não tenho furadeira, mas que é a ortografia que eu falei, mas está muito próximo do correto. Martelo. Eu me lembro que essa criança colocou até acento. Ela já compreende o acento agudo e o acento circunflexo. E ela ficou martelo, marté, té, té. E ela foi lá e colocou o acento no martelo ainda. Chave, pá, e o menino usou a pá. Dinossauro, tucano, gato, cão, tudo escrito de forma correta, né? Com exceção dos dois S. O gato dormiu, aí aqui teve um conflitinho, mas ficou dormo, mas o gato dormiu na sala. É assim que a criança leu para mim. Aqui já está escrito quase que tudo corretamente, né? Dinossauro com dois S's, a criança já tem essa noção. Tucano, gato, cão, e o gato dormiu na sala, né? Falta só uma pontuação, que é algo que a gente fala que eles vão ver mais na fase alfabético-ortográfica. Em relação às fases, por que a gente fala que a gente fica emocionada? Porque é muito lindo de ver a inteligência dessas crianças, as estratégias, as hipóteses, né? Os vários conflitos, as indagações que eles fazem para se chegar nessa escrita, né? Em cada fase é muito marcante, né, para a gente, e gostoso de ver a evolução deles na parte da escrita. Posso falar sobre essas dúvidas frequentes? Já, Lu? Tem pergunta aí no chat? Por enquanto não tem perguntas, Rê. Pode ir dando início às perguntas aí. Espero que esteja todo mundo aí, né? Porque se deixar eu falo um monte aqui, né? Algumas dúvidas que são frequentes, né? Que algumas famílias nos procuram no início do ano, algumas famílias nos procuram lá no finalzinho do P4 já. Meu filho precisa sair lendo e escrevendo este ano? Não, não precisa. O que ele precisa? Ele precisa de muita literatura, porque por meio da literatura, além de ampliar o repertório cultural, e quanto mais ele ampliar também o repertório cultural, mais vocabulário ele vai ter, mais criticidade ele vai ter, ele também vai entender como se sistematiza a escrita. No nosso caso, no nosso idioma, a gente escreve da esquerda para a direita, né? Então, tudo isso, lendo junto com a criança, são conhecimentos que vão ser construídos por meio da literatura. Esse processo, ele se inicia desde a fase de bebê. Esse processo de alfabetização não acontece só no P5, ele acontece desde sempre, né? Toda a parte de linguagem oral dessa criança tem a ver e é pré-requisito para ela ser alfabetizada, porque a escrita, ela é consequência da fala. Então, a criança que tem uma boa oralidade, uma criança que tem um repertório de palavras, que tem um repertório cultural, que tem poder de argumentação,
que tem autonomia e possibilidade de tomada de decisão. Essa criança vai desenvolver a leitura e a escrita, sim. E esse processo, ele começa lá de bebê e ele vai, como eu falei, até as séries iniciais do ensino fundamental. Então, a resposta para essa pergunta é não, ele não precisa sair lendo e escrevendo este ano. Tá? Ele precisa receber estímulos, até porque vocês percebem que eles querem saber. Eles perguntam o tempo todo para a gente, mas como que escreve o nome do vovô, mãe? Mas, oh, mãe, como que é o nome da minha irmã? E se eu quiser escrever tal coisa? E eu quero escrever o nome lá do personagem preferido dele. Como que escreve, mãe? Mãe, eu vou buscar uma coisa aqui no YouTube Kids. Eu vou escrever como que escreve Ladybug. Né? Então, eles começam a perguntar, porque eles entendem, eles sabem a função social já da escrita, né? Já sabem que eles precisam usar desse recurso que é a linguagem escrita para conseguir algumas coisas. Como que eu posso ajudar o meu filho a desenvolver habilidades de leitura e escrita? Preciso fazer cartilha? Preciso tomar lição em casa? Não, não precisa. O que que a gente pede, o que que a gente acha essencial? É organizar essa criança. O que que é organizar essa criança? É situar essa criança dentro da rotina, colocar para ela tarefas em que ela tenha que fazer, que ela possa participar de forma segura, numa sequência. Então, por exemplo, orientar essa criança e perceber se ela consegue pegar a sua bolsa, colocar o seu tênis e ir para o carro, por exemplo, né? São situações de organização do pensamento dessa criança, tá? E outra coisa que a gente também fala bastante, além da organização dessa criança, é literatura. A literatura é o maior estímulo que a gente pode dar. Primeiro, porque a literatura, ela traz um encantamento para qualquer idade, não é só para criança, mas isso para criança é muito, muito intenso. Então, a literatura vai mexer com ela de forma integral, vai mexer com emoções, vai despertar curiosidade, vai trazer um repertório para ela de palavras escritas, ela vai ver palavras escritas nesses livros. E o melhor disso tudo, a relação da família dessa criança, com essa criança, ao ler um livro juntos, traz memórias afetivas que marcam essa criança e que possivelmente também vão marcar esse processo de alfabetização. Ela vai se lembrar desses momentos de maneira positiva, ela vai ter gosto pela leitura, e ali nesses livros ela encontra um mundo mesmo, né? Um mundo de informações, de cultura, de possibilidades para ela pensar sobre si e sobre os outros. Então, esse é eu costumo dizer que é o maior estímulo que a gente pode fazer, né? Dar acesso à literatura. O que eu faço quando a criança diz que não quer ler ou não quer fazer tarefa? Não força. Não força, não é o momento dela, não tem que dar castigo se ela não fizer a tarefa. Quando nós, da Escola Galileu, mandarmos tarefa, a gente não começou a mandar ainda. Isso ainda está em planejamento e logo, logo a gente vai começar. Primeiro, a gente está esperando as crianças se adaptarem na escola e com a nova rotina também. Depois, a gente vai mandar a tarefinha para o P5. E por que a gente manda a tarefa? Muito mais para trabalhar a responsabilidade, para trabalhar essa organização que a gente falou. Então, o ambiente para fazer a tarefa vai ter que ser um ambiente em que não tenha estímulos de tela, de música, vai ter que ter uma manobra com os irmãozinhos pequenos que querem fazer tarefa junto e que não deixam o irmão fazer tarefa, então vai ter isso também, que faz parte dessa organização que a gente fala. Vai ter que ter uma organização em relação à família, no momento dela orientar só, porque todas as tarefas são todas possíveis de serem feitas pela criança, porque a tarefa é da criança, a tarefa não é da família, né?
algumas vezes vai ter que ter ajuda. Precisa levar de tarefa uma garrafa PET. Então, talvez precise da família para saber qual garrafa que vai levar, né? Vamos juntar essa garrafa, enfim. Mas não forçar, tá? Então, a gente vai organizar as tarefas, por exemplo, as famílias vão colaborar, né, com a escola, criar esse hábito da criança fazer a tarefa, uma tarefinha só por semana, justamente para ela entendendo o que é essa tarefa, para a própria família entendendo o que é fazer tarefa em casa. Quando eu fui fazer tarefa com a minha filha as primeiras vezes, eu percebi que eu precisava de um lugar mais adequado, diferente da mesa da sala, né? Tive que preparar no quarto dela um ambiente que fosse para ela, onde ela colocasse os 2 pezinhos, porque na mesa da sala ela fica com o pezinho pendurado lá, e alguns escapes de concentração lá aconteciam. Então, um lugarzinho que seja preparado para ela, com o materialzinho dela, que ela tenha a responsabilidade de se organizar, não sou eu que tenho que ficar organizando aquele espaço, né? Então, serve também para a família e principalmente para a criança, para ir criando esse hábito e essa responsabilidade. Mas se ela não quer fazer, não precisa forçar. Nós vamos juntos encontrar formas de estimular essa criança a fazer essa tarefa, a querer participar das atividades, porque primeiro de tudo a gente tem que entender por que ela não quer fazer. Daí cada caso é um caso, e daí a gente vai buscar juntos uma estratégia. Meu filho faz trocas na fala, devo levar no fonoaudiólogo? Sobre isso, é algo que já é costumeiro, já é de praxe na escola, todo final de ano, a Lu manda esse lembrete também, todo final de ano não, meados aí do P5, a Lu sempre manda esse lembrete também, da importância não só da gente fazer uma investigação de fono, não só também na criança que faz trocas na fala, mas de investigar todas as crianças, encaminhando para um otorrino, para fazer aquele teste de audiometria, para saber se ele escuta bem, se tem algum tipo de impacto, reverbera de alguma forma no processamento auditivo. Oftalmologista a gente sempre recomenda, né, Lu? Porque a gente precisa saber se essa criança nessa fase também enxerga bem, porque isso tudo também impacta e influencia no desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, e se a criança nessa idade faz trocas na fala, é importante que seja levado no fono, mas aí também fica também essa dica, essa orientação para que todas as crianças passem por exames, por investigação, para saber se está tudo ok, para a gente já conseguir se antecipar antes dessa criança ingressar no ensino fundamental, se ela vai precisar de algum atendimento com especialista, onde que entra daí o papel da escola, da intervenção, da abordagem para essa criança que tem essa necessidade específica. Né? Acho que é isso, né, Lu? Sim, até porque todos esses aspectos vão ser fundamentais também lá no ensino fundamental, né? Lá no primeiro aninho. Então, se você já começa a se preocupar com esses aspectos agora, é um passo à frente que você está dando quando eles forem entrar no ensino fundamental. A criança que faz trocas na fala, ela tende a fazer trocas na escrita também, né? Então, no momento em que ela vai aprender a escrever, ela vai também fazer essas trocas. Então, é importante que a criança seja acompanhada por um especialista, né, para que isso fique, já seja corrigido previamente, né? Sim, até essa questão de fono, né, sempre as famílias ficam em dúvidas, até a que ponto que tem que esperar e qual que é o momento certo de encaminhar para um fono, né, quando tem essas trocas. Então, eu coloquei uma definição aqui das diferenças do que seria a fala e a linguagem, são duas coisas diferentes. Então, a fala é o ato de se expressar através das palavras produzidas pela articulação dos lábios, da língua, de toda a estrutura ali da fala, né? Estruturas da garganta, além do papel da vibração das cordas vocais. Já a linguagem, ela tem um conceito bem mais amplo, e aí é essa linguagem que a gente se refere nesse processo de alfabetização, e inclui todas as formas de se expressar e de captar as informações que tenham sentido comunicativo.
né? Então, envolve um conjunto de saberes, um conjunto de situações para essa criança, de pré-requisitos para essa criança desenvolver isso que a gente chama de linguagem. Para uma boa linguagem, além de falar adequadamente, é importante gostoso, amor? Bem, enxergar bem e ter habilidades necessárias para se comunicar e se exprimir, seja através da fala ou não. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Os bebês cresceram, gente. Estão indo para outra fase, né? Acho que eu falei tudo. Acho que a gente tentou, né, Lu, conversar um pouco sobre coisas que a gente observa, que as famílias ficam mesmo ansiosas, né? Ficam animadas para saber como que vai ser, já estão pensando na escola de ensino fundamental que vão matricular os seus filhos. Então, para fazer essa escolha, também tudo vai depender de como vai ser esse ano, como que é o desenvolvimento da criança. Então, a gente tentou resumir. A gente tem muito mais coisa para falar durante o ano aí do P5, mas a gente tentou resumir aquilo que a gente acha que vocês gostariam de saber nesse primeiro encontro sobre o P5. Acho que não tem ninguém com dúvida, então eu posso Lu, só finalizar minha fala antes de passar para você. Eu posso mostrar essa carta? Pode. Eu até choro com essa carta. Essa carta eu recebi da Maria no finalzinho do ano passado. A Maria fez no ano passado o P5 da nossa escola. Ela está lá desde 1 ano e 10 meses. E o ano passado ela concluiu esse ciclo lindo que é da educação infantil lá conosco. E ela me escreveu essa cartinha. E eu fiquei, lógico que eu chorei, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é a questão dela compreender a função social da escrita, né? E de se expressar e de saber que por meio da escrita ela também consegue se comunicar. Então, foi um grande passo para a gente também. Então, nós recebemos essa cartinha da Maria falando: cara mamãe Renata e papai Alê, eu te amo, é muito amor. É o meu primeiro ano, e ela fala ano 6, agora ela sabe que é primeiro ano, né? Mas é porque P5 ela relacionou que o próximo ano seria um ano 6. É o meu primeiro ano 6 na escola, mas eu queria ficar com vocês. Então, eu recebi, ela fez um desenho de uma foto aqui da nossa família, e eu fiquei encantada de saber que uma criança tão pequena já sabe se comunicar com esse conteúdo, né? Escrevendo uma carta. Então, ela sabe até os cumprimentos. E cara, mamãe Renata e papai Alê, né? Então, eu falei quanto acesso que ela teve, quantas coisas que ela viu lá com a professora dela, porque eu não me lembro de ter mostrado nunca para ela, assim, uma carta com uma introdução assim, cara, o querido. Eu não me lembro, mas ela pode ter tido acesso, então fiquei imaginando a professora trabalhando vários gêneros textuais com eles, que eu sei que foram trabalhados, a gente vê isso no material, eles chegam contando, e aí vem, né? Ela sabe a estruturação e o conteúdo de uma carta, e sabe a função social da escrita. Então, é muito gostoso mesmo ver esse percurso da criança, né? E como que ela vai mudando de fase. Acho que era só isso que eu queria falar, mas eu estou à disposição. O que vocês precisarem, quiserem marcar individualmente para a gente fazer um bate-papo, estou à disposição. Tem uma mamãe que perguntou qual o papel do pulmão na alfabetização, Rê. Qual o papel do? Pulmão. Eu não entendi. Pulmão? Pulmão. Do Kumon? Isso.
Ah, tá. Qual o papel do Kumon na alfabetização? Como assim? Qual que seria? Porque o Kumon, ele é uma escola de treino. É isso que ela quer saber. Se é bom fazer Kumon, é isso? Eu entendo que é isso. Quem que fez a pergunta, eu não consegui identificar o nome. Se é bom. Pode Tá, entendi. complementar? É a Se for essa pergunta, o Kumon, ele é uma escola de treino super legal, é muito bom. Para algumas crianças é recomendado por profissionais que atendem, tem algumas crianças que precisam, né, de uma intensificação nesse processo de reconhecimento e de treino mesmo de escrita, envolve coordenação motora, mas também envolve a leitura, e é um estímulo a mais. Agora, se vocês me perguntarem se o Kumon ele é indicado para a educação infantil, eu não teria, como pedagoga, eu não teria essa pressa na educação infantil de colocar a criança no Kumon, porque, de fato, essa criança, ela vai ver tudo isso que hoje ela vê, letras do alfabeto, sílabas, literatura, portadores de textos, gêneros textuais, tudo isso que ela vê como estímulo, como uma primeira apresentação para ela, que é o que a gente costuma falar, né, Lu? Essa criança da educação infantil, ela é inaugural. E ela está sedenta de informações, de fazer descobertas. E ela começa a querer saber como se escreve, como que lê. Então, nisso, existem vários campos de experiências dentro da BNCC, a gente estuda isso o tempo todo. Nisso, a gente faz essa estimulação, mas é uma apresentação. Lá no primeiro ano, gente, ela vai ver tudo isso de novo, numa outra fase da vida dela, né, com outras habilidades, num outro contexto, com outras crianças, com outro currículo. Então, eu não anteciparia, tá, o Kumon na educação infantil. Eu colocaria a criança em outras atividades, por exemplo, porque agora no ensino fundamental, pode até ser que seja indicado pela professora, ou por ela já estar maior e ela ter mais tempo de concentração, eu já indicaria sim, acho super legal, a escola do Kumon é super legal. Eu fiz Kumon na minha vida, fiz Kumon de matemática, quando eu era bem pequena, eu estava na 5ª série, eu fiz Kumon de matemática, então eu sei como que é a metodologia, então tem bastante trabalho em cima de desenvolvimento da concentração, tem muito treino, tem muito essa questão do estudo diário, né? Então, de criar um hábito diário de estudo. Então, é bacana, sim, para o ensino fundamental, é bacana, sim. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente passou um pouquinho do nosso tempo aqui programado, e aí então a gente vai ter um novo encontro depois para a gente falar sobre o final do ano, tá, gente? O final do ano é o encerramento deles, então tem todo um significado importante para eles também, desse momento do encerramento. E a gente sempre faz uma coisa bem simples na escola, mas bem gostosa, as crianças participam bastante. E a gente vai sentir um pouquinho dessas 3 turmas, quais são os interesses deles, para que a gente possa dar a linha, né, o caminho de como a gente vai fazer esse encerramento. Tudo depende muito também dos grupos, né? A gente gosta sempre que eles participem de alguma forma da construção dessa ideia do final do ano, então a gente vai sentir um pouquinho eles aí, esse próximo mês aí, para a gente poder já estar articulando o que nós vamos fazer como um encerramento deles no final do ano. Mas uma coisa certeira que eles amaram ano passado e que esse ano, se eu não fizer, eu vou sofrer consequências, que é o passeio no Jabuti, que eles amaram, fizeram day use lá e foi a coisa mais incrível para eles. Eu nunca vi crianças tão felizes num passeio. Então, a gente já está com esse passeio já programado lá para o mês de novembro já. Depois eu vou passar a data certinho para vocês. Acho que eu marquei no calendário até lá para vocês. Mas a gente vai estar com essas datas aí já programadas. Então, o Jabuti já é certeza, não tem como escapar. Tá certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês.
Caso tenham alguma dúvida que não quiseram colocar aqui para não prolongar, podem estar mandando para a gente, pode estar conversando com a gente na escola, que a gente vai estar à disposição de vocês. Eu espero que vocês tenham acalmado um pouquinho o coração aí, para ver que realmente essa fase é uma fase muito importante para eles, para o desenvolvimento deles, e que a gente tem que ter a maior tranquilidade possível, que a gente tem que ficar o menos ansioso possível, porque isso tudo é passado para eles. As professoras percebem bastante isso na sala, então estar calmo, estar tranquilo, faz parte desse processo de amadurecimento no qual eles vão passar. Essas crianças que estão hoje ali nesse primeiro semestre, vocês vão ver elas depois das férias, vão ser totalmente diferentes. Eles mudam, eles se transformam ao longo desse ano, e é muito visível tudo isso, e vocês vão amar essa nova fase deles. Gente, obrigada, então. Uma boa noite a todos vocês. Estamos aí à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigado, Renata, pela sua explicação. Obrigada. Perfeito, tá bom? Obrigadão, gente. Agradeço. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, bom Tchau. descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Bia, tudo bem, Bia? Oi, Bia. Tchau, boa noite. Fala com ela. Você tá bem, Bia? Peraí. Cadê a Olha lá. Bia? Fala, oi. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Tá? Ai, que linda. Oi, Ela tava- Bia. Ela estava ansiosa. Vocês estão ouvindo a gente? Sim. Ela estava ansiosíssima para ver vocês, para falar oi. Ai, que saudade, né, Bia? A Manu, também ali. Bem. Oi, Manu. Mas, Que gente, saudade da aula remota? Não, Beijo, Bia. Ah, ela falou que ia ter aula hoje. Se preparou. Saudade. Oi. Manu, Bem, ai, tá que gostoso. animada. a Bia tá bem? Tá sem dor, Bia? É? Ai, que bom, que bom. Tá cada dia melhor, né, filha? Que ótimo. A gente não vê a hora de você Bastante. voltar também, viu? Verdade. Saudade. Um beijo, Bia. Beijo, obrigada, gente. Benjamin ali. Tudo bem? São todos da mesma turma. A Manu, a Bia e o Benjamin. É verdade, aí, ó. Falou outra Gostoso ver. ainda. Então tá, fala boa noite. Oi. pra todo mundo. Boa noite. Boa noite, gatinha.